Boa noite a todos. Mais uma vez estamos juntos com o nosso projeto A Consciência do Terceiro Milênio. Hoje com o tema Id, Ego, Superego, né? Um estudo, uma pesquisa, né, tal. Então vamos lá. Então boa noite a dona Vivica aqui com a gente. O pessoal que está atrás do toco também, que não entrou ainda. A Isadora, boa noite Isadora também. Então vamos bater um papo aqui, né? Vamos deixar bem claro assim. Fica gravado, né? Que é bom, né? Não estamos querendo fazer a cabeça de ninguém, não estamos querendo dar aula, não estamos querendo ensinar ninguém, de um modo geral, né? Nós queremos mostrar um trabalho, uma pesquisa, um tempo de estudo, uma experiência, né? Isso que é importante. E assim vamos, né? Cadê? A Isadora Tarilho também já chegou, então nós, né? Então hoje, Id, Ego e Superego. Então, a sabedoria inicial das idades mostra que tudo se manifesta como um uno-trino, né? Então, uno-trino, em essência e cétuplo em expansão. Então, existe o 1, o 3 e o 7, né? As manifestações divinas. É o princípio inteligente, é mente universal ou inteligência em vários graus, em vários estágios, em várias expressões. Então vamos ver aí como se comporta isso em relação à inteligência, à emoção e à mente, né? Vamos ver. Então, um pequeno estudo, né? uma pequena experiência, vamos ver. Então, começamos assim. A ciência das idades é um conhecimento sagrado, tendo origem na árvore da vida, alicerce onde se apoiam todos os movimentos religiosos, filosóficos, culturais da humanidade em todos os tempos, né? Onde o tronco central, vamos dizer assim, dessa árvore da vida, é a grande fraternidade branca, vamos dizer assim, né? E as suas folhagens, coisa e tal, são as filosofias, as religiões e vai por aí afora. Então vamos nós. Em relação com a divisão centenária do ser humano, né? Então, aí no caso, o homem com seus 7 corpos, né? Físico, vital, emocional, mental concreto, mental abstrato, intuição e Atman. Como agem em relação com a intuição? Para se dar uma noção real do que nos foi pedido, é preciso ter-se em mente que para a sabedoria inicial das idades, o mundo não se resume à face da Terra. Então, o mundo não é só o que nós vemos na fotografia, né? Vamos dizer assim. O astronauta chega lá, bate a fotografia da Terra, então é só aquilo, não é? Tem muito mais por trás de tudo isso. Há um livro de Fulcanelli, cuja abertura da síntese, né, de sua síntese, do que ele se propõe demonstrar, é uma frase que diz: há vários mundos, mas não estão todos na Terra. Então, olha só, aí já é um caso assim a se pensar, né? Então, existem vários mundos, mas não estão todos na Terra, né? Aí vamos dizer assim, então, possivelmente estará no universo, como também no interior da Terra. Talvez esta frase não seja devidamente clara, ou não seja entendida pela totalidade de seus leitores, né? Da humanidade. Porque, sendo seres da face da Terra, apegadíssimos às 3 dimensões, não conseguiram ainda penetrar naquilo que é chamado de mistério. Existe um mistério por causa disso aí, né? Então, são níveis de consciência, e para cada nível de consciência existem os seus mistérios, vamos dizer assim. Esse mistério começará a ser descerrado quando compreendermos que nesta Terra há outros mundos, e nós não sabemos disso, nunca nos disseram, coisa e tal, né? Nós acompanhamos a mídia não fala nada. Eles também não sabem, tá? Vocês compreenderão ao longo de nossa explanação por que estamos dizendo isto, em primeiro lugar, e além disso, porque recordaremos ainda, antes de entrar no assunto principal, que a sabedoria inicial das idades mostra que tudo se manifesta como uno-trino, né? Ou seja, pai, mãe e filho, em essência, e cétuplo em expansão,
Assim, isso é lei. É, no cosmos, a coisa mais insignificante, vamos dizer assim, né? Aí vai entrar a lei do karma, da reencarnação, do livre-arbítrio, vai por aí afora. Feita esta introdução, vejamos que na face da Terra, sabemos que não somos iguais, somos semelhantes, havendo na Terra outros mundos, é lógico, que os seres que habitam esses mundos sejam também diferentes. Logo, há várias hierarquias de seres, né? Aí chamando as hierarquias criadoras. Aí você disse que não tinha começado lá, pedi para usar uma piscina. Vamos lá. Se há várias graduações entre os homens na face da Terra, é possível que haja seres mais graduados do que estes da Terra, da superfície, da crosta terrestre. Isto é, seres de hierarquias mais elevadas ou de desenvolvimento muito maiores que o nosso, os quais não poderão ser analisados do mesmo modo que um de nós também, né? Então vamos seguir. A concepção de id, ego e superego é um conhecimento dado por Freud, aceito por seus seguidores, trabalhados por eles, no sentido de amplitude da visão, segundo cada um deles, esse, como costuma acontecer com os homens geniais, como foi Freud, tem uma centelha ou intuição, visão da quarta dimensão. Reparem como a lei do uno trino aparece em sua concepção. Então vamos ver qual é o ponto de vista dele também. Analisou o homem, o ser humano, de modo a compreendê-lo, dividindo em 3 partes. Então dividiu no sentido de consciência, vamos dizer assim, de mente, né, emoção e a parte instintiva, de id, ego e superego. Como age no caminho da adaptação ao amadurecimento, através do inconsciente, subconsciente e consciente. Isto é, a vida psíquica do ser humano, coisa que não esteve até então ao alcance da totalidade das criaturas humanas, pois, embora explicados em outros termos, era do conhecimento dos iniciados, né? Então, os iniciados já conheciam isso aí, por isso eram iniciados. Foi posta ao alcance de todos pelo gênio de Freud e passou a ser conhecida como sendo psicanálise. Então, vamos ver. Recordemos agora que a ciência das idades, hoje, na sua fase eubiose, chama de 7 princípios no homem, pois é básico para responder à pergunta feita. Segundo os ensinamentos do nosso grande mestre, tudo que existe na vida é fogo. Inclusive, nós temos uma palestra falando sobre o fogo sagrado, etc. Só procurar lá. Fogo em vários estágios, fogo em várias manifestações, em várias expressões, como elemento da natureza. Assim também é princípio inteligente, é mente universal, ou inteligência em vários graus, em vários estágios, em várias expressões. Então aí tem o fogo, ele está, vamos dizer assim, incluído, ele faz parte das forças sutis da natureza. Assim, o máximo de expressão da mente, ou inteligência, no ser humano, é o princípio crístico, ou espírito, né? É o princípio maior, a centelha na chama. Mas o que chamamos de instinto também é inteligente, naquele grau. Por exemplo, o vegetal é inteligente, em outro grau, naturalmente. E assim sucessivamente. Os animais também. Comumente, a concepção geral faz uma diferença muito grande entre a inteligência e as sensações. Este, entretanto, é um grau de inteligência também. Vamos nós. Vamos lá ver o que ele está dizendo aqui, ó. Através das sensações, aprendemos uma série de conhecimentos, embora precisam do raciocínio. Então, o homem tem 7 princípios. Então, por exemplo, primeiro, o físico, nós comentamos logo no início, né? Físico vital, o afetivo emocional, o mental concreto, objetivo. Aí, a partir daí começa o raciocínio, né? Aí, nesse ponto, vem a intelectualidade, se for bem acentuado. O mental abstrato, mental intuitivo, búdico ou intuição, né? E depois o mental crístico, ou átmico, ou espírito, né? Então essas são as 7 subdivisões que são, vamos dizer assim, estudadas no ser humano.
O segundo princípio vital, outros o chamam também de duplo etérico. Ora, esse, porque o ser humano é um microcosmo. Ora, esse, porque o homem é um microcosmo. Alguma coisa que se manifestou unatrina, uma coisa unatrina. Criou tudo, do cosmo ao ser humano. Quando falamos, nos referimos aos 7 sóis. Quando nos referimos às 7 forças cósmicas, aos 7 planetas. Então, Sol, Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus, Saturno. Os 7 planetas sagrados. Estamos também em outra linguagem, nos referindo aos 7 arcanjos diante do trono de Deus. Aí que você já sabe, né? Micael, Samael, né? Vamos lá. O unotrino é o trono de Deus. E o trono é o seu lugar de origem, como se manifesta através das 7 potências cósmicas. Né? Daí o número cabalístico 22, representado pela arca, ou arcanos maiores. Aquilo que conserva, que resguarda as joias, ou aquilo que é precioso. Então, 22, porque a unidade unotrina existida em cada um dos 7, temos 21, 7 vezes 3 igual a 21, e mais o indeformável, igual a 22. Quer dizer, no caso aí, a centelha da chama, né? O Atman, etc. Então, logo existe, como homem, como reflexo deste unotrino, cétuplo. E quem expressa essa unidade na face da Terra, aí vem o Avatar, Buda, né? Jesus, Buda, Maomé, Lao Tse, e vai por aí. O Avatar é o Alei, que faz na face da Terra, qual é o seu papel? É o de Manu? É o de condutor de povos, né? É o de Manu, é o de condutor de povos. Gautama, o Buda, foi um deles, que quer dizer Gautama, condutor de gado. Por que gado? Porque vive em rebanho, né? Aí é chamado de alma grupo, porque o homem aí é aí classificado desse modo, porque é partícula do todo. Quem é esse todo? Pois que dirige o rebanho, somos nós. É o Avatar, né? Então, no caso, esses seres, vamos dizer assim, nós falamos lá de primeiro trono, esse é o do futuríssimo, né? Depois vem o segundo trono, mais próximo da gente, e o terceiro trono, que somos nós. Ele representa a unidade ou a mônada, da qual o homem tem uma partícula, ou é uns milésimos de águas. É o que se chama de centelha divina. O que é isto no homem, no ser humano? É o ego, né? Ou o Cristo interno, a partícula do todo, que é o Manu. Então esse ego aí, não é o ego da psicologia, é o ego superior, né? Está ligado ao espírito, a Atman, etc. O nutrino é a semente, ou o bicho do pai, mãe e filho, né? Então o nutrino, pai, mãe, filho. E a sua expressão ou manifestação é a sua família, os seres da sua hierarquia, né? São os seus seguidores conscientes, coisa e tal, né? Não bajuladores, que estão precisando se salvar, coisa e tal. Logo, estes seres são integrais. E o homem, o ser humano, da face da Terra, é apenas uma centelha daquilo que é. Isto é, o Sol central, a mônada, né? O 8º princípio. O ser humano é, pois, vivificado ou a razão da sua existência, ou que lhe permite a existência. É essa fagulha do Sol central, 8º, né? De Deus, que se chama Cristo interno. Então nós temos essa fagulha dentro da gente. Repetimos para fixar. Então, ego, o mestre interno, mas que pela própria lei embora a fagulha indeformável como um nutrino, e se apresenta numa gama cétupla, aquilo que chamamos de os 7 princípios do homem. Ou seja, aquele estilhaço do todo, apresentando-se em vários estágios, através dos quais ela alcança uma outra dimensão ou alargamento de horizontes. Então vamos lá, à medida que o ser humano vai adquirindo experiência. Compreendemos assim, por maior possibilidade de integração no todo, aumento na proporção da fagulha ou centelha divina. Podemos então dizer que essa fagulha é um todo, o homem, o ser humano, ou seja,
a imagem da lira de 7 cordas, né? Aquela lira que Orfeu tocava, é Orfeu um avatar. A vida, ou uma partícula dela, melhor dizendo, expressando-se em 7 tonalidades. Assim, compreende-se que ele está como origem dessas 7 tonalidades, portanto, interpretando todo o ser humano, né? É a representação do ser humano. Tudo é movimento. Logo, vida é movimento. Mas é mais do que isso. É ação. É realização, né? Porque é movimento dirigido. Então, essa partícula de vida, manifestando-se como ser humano, é um impulso vital. Né? É a vida. E esse impulso, Freud deu o nome de id, pronome neutro, porque realmente ele é neutro, como nós dizemos. É força cega. Né? Aí vamos ver a parte instintiva. Né? Por que cega ou neutra? Porque pode seguir qualquer direção. Né? Qualquer direção serve. Desde que atenda às suas necessidades, seus interesses. Né? Quem que entrou lá? Mateus Lemos. Aí, Mateus Lemos, tudo bem, né? Por trás desse impulso que tomará a direção, está o reflexo da causa das causas, ou Cristo eterno. Todas as cognominações que já citamos, né? Aí já vamos chegar num ponto mais alto, que é chamado do próprio Shuara, né? Que tem o seu reflexo num planetário na face da Terra. Uma representação divina na face da Terra. É por isso que nas escolas iniciáticas, quando o discípulo se qualifica, recebe um número, né? Então ele passa a ter um número também. Está começando a ter, ou a fixar em si, dentro da relatividade das coisas, a sua individualidade. Ou seja, a tríade indeformável, embora como fagulha, né? Então vai devagarinho, é como acende um fósforozinho e depois então faz a fogueira. Começará então realmente a usar os seus 3 instrumentos principais. Então vamos ver os instrumentos. Os 3 instrumentos principais, que é o reflexo do uno trino, está aí, ó. Vontade, inteligência e emoção, né? Ou seja, o impulso propriamente ligado às sensações. Ele ainda é parte de um rebanho, mas está com maior possibilidade de não tresmalhar ou escapar por entre as malhas da rede. Essa imagem está presente na história tradicional de Yeshua, o Cristo bíblico, vivendo entre os pescadores. Ele, o pescador, né? Os peixes ou o cardume, os seus discípulos, que evoluem através dos 7 princípios. Então, dá uma olhadinha, nós temos lá essa palestra também, esse bate-papo, falando sobre os 9 aspectos da vontade, da inteligência do ser humano, né? Então nós temos esse material lá também pronto, vontade, inteligência e emoção. Deve ter mais ou menos um ano atrás que nós fizemos, está lá gravado. Continuando na análise do homem, do ser humano, este começa apreendendo os conhecimentos através dos sentidos, expressos simbolicamente pela cabeça, por 2 olhos, 2 narizes, 2 ouvidos e a boca. Está aí um todo funcionando. Nós somos todos símbolos, ou síntese, né? A ser desvendado ou detalhado. É um dos meios de evoluir. O ser humano é uma lira de 7 cordas, que o Cristo interno tange, mas ressoa conforme o recinto em que é tocado, né? Então temos que ver o que nós lemos, o que nós estudamos, com quem andamos, que ambiente frequentamos, tudo isso aí faz parte desse processo de iniciação. O vento atinge-a, né, ou a afeta, e ela soa, né, a lira, né, são as nossas reações. Bem, então, o que se manifesta como um impulso neutro, id, está na Terra, e é pelo ambiente afetado. Há um contato, né? E é pelo ambiente afetado, por aí há um contato. No rebanho, os bois caminham. Quando querem passar para um caminho difícil, a estreita vereda, empurram-se, atritos, ferem e são feridos. Reagem conforme o que percebem ou sentem, né? O Leonardo chegou. Salve, salve, Leonardo. A lira, conforme a força
ou a sua suavidade, ou a suavidade do vento, pode ser forte, fraca, afinada ou desafinada. Assim, o ser humano, conforme é atingido, de acordo naturalmente com a qualidade inerente ao seu grau de evolução, reagirá através das percepções do seu físico, que está ligado, evidentemente, às sensações, que se transformam em sentimentos, e através da sua capacidade de raciocínio objetivo, abstratamente e evoluindo mais ainda com fatores de intuição. Cada vez que você vai trabalhando tudo isso aí, que aí nesse caso aqui vai entrar o caso dos chakras, né? Dos plexos, das glândulas, dos glândulas, né? Então há um equilíbrio aí total, não é somente ter essa percepção, não cai do céu, não compra no jornaleiro, não. É um trabalho interior do discípulo, né? É como uma planta. Através da flor vem o perfume, que é a essência. Mas esta já existe desde a raiz e está no caule também. E nas folhas, né? Através daquelas 7 cordas, o homem, o ser humano, começa a ter concepções. E alguns atingem o estado em que tem o ideal. O tanger das 7 cordas vai dando uma concepção do que seja a conduta considerada ideal. E para isso, os homens, seres humanos, criaram as suas leis para a humanidade se reger por elas. Isso é importante. Aí vai vir aí o caso do Código do Manu, né? A própria Constituição e vai por aí afora. Vamos nós. Aquele que as não respeitar, é punido, né? Porque aí vem a lei do karma. A formação desses conceitos ideais que ditamos, as leis que devem ser aceitas e o são, pelo menos aparentemente, é o que se denomina de superego. Aí está ligado à supervontade, né? Ao chamar de superego e não de superide, Freud demonstrou que se refere a algo que deixou de ser neutro ou sem direção e se dirige, né? Dirige-se, entretanto, por uma imposição das leis. As leis vai puxando, né, vamos dizer assim, o discípulo. Vai orientando, coisa e tal, e ele, através do seu poder de vontade, ele vai seguindo esse caminho. Aceitando-as, ou pelo menos aparentemente, é também aceito pela humanidade ou pela sociedade. Desse modo, o id, força cega, aparece como superego, já agora de olhos abertos. O fato de aparentemente aceitar ou seguir alguma coisa não quer dizer que a tenha compreendido, isto é, assimilado. Dá-se uma luta renhida entre o impulso cego id, sem direção, e o dever de aceitar alguma coisa que o contraria, ou de tomar uma direção pela força, né? Então, a resistência que é criada, às vezes nós queremos crescer, queremos melhorar, queremos mudar de emprego, queremos fazer alguma coisa importante, mas alguma coisa dentro da gente começa a reagir de modo contrário, né? Puxando para o outro lado. Por isso quando não tem essas forças contrárias do lado de fora, né? As dores de cotovelo por aí, né? Vamos dizer assim, o ciúme vai por aí. Dessa luta, quando o id se esclarece ou vê, percebendo realmente o caminho a seguir, porque se imbuiu dele, surge então o ego, ou a razão, na concepção expressa pela linguagem iniciática. Este sim é a imagem do Cristo eterno, que começa a raiar no ser humano. Aqui está a consciência plena, ou aquilo que, ainda dito pela eubiose, é chamado de estado de consciência. Vamos nós. Sim, estado, porque o ser humano ainda não é, né? Ele está naquela condição ainda. Ele ainda está sendo. Aqui a nossa língua demonstra bem esse sentido, através dos verbos ser e estar. O ser humano evolui mudando de estado de consciência. Nessa medida, o ego vai surgindo e o ser humano é cada vez mais amadurecido, adaptado ou ajustado. Que ele vai crescendo, vai sutilizando as suas atitudes, os seus pensamentos, suas emoções, a sua vontade, etc. Analisando o ser humano, encontram-se criaturas que se regem mais pelo id, que é praticamente o comum.
e outros mais pelo superego. Uma elite rege-se pelo ego, o ego superior. Vejamos o primeiro caso. Vejamos o primeiro caso. Alguém tem um impulso de fortíssima afirmação frente à sociedade. Afirmação essa que excede as possibilidades de vivenciação entre os seres humanos, porque atinge a agressão. É impulsionado a matar uma pessoa, né? Fazer uma coisa, cometer lá uma tragédia lá. Isso aí é uma força cega que vem do id. O superego adverte-o que não pode nem deve fazê-lo. O id traça uma justificativa, sempre justificando, né? Que o leva a ingerir uma quantidade regular de bebidas alcoólicas. No caso aqui, o exemplo, né? Assim, embebeda-se, né? O embebeda o ego, o superego, ou amortece os centros de controle e satisfaz o impulso cego, ou seja, o id, matando a quem queria ou desejava, né? Assaltando o outro, fazendo uma coisa, um desatino qualquer. Vamos nós. Que princípios funcionaram neste ser humano? A sensação que no plano psíquico se denomina de afetivo, emocional e mental, comparativo, ou objetivo, né? Isso aí fica do mental para baixo. Por isso que dizem que tem seres humanos que são mais animais do que outra coisa. Que se deu nesse mecanismo, verificou-se que o impulso id entrou em ação, quer dizer, tomou conta, né? Impulso cego. O superego impôs uma lei que não foi assimilada pelo id. Este venceu o superego. Não houve, portanto, oportunidade para o Cristo interno raiar, né? Se projetar, passar para fora, ou nascer o eu nesta criatura. Educar quer dizer conduzir funcionalmente ou adequadamente o homem através dos 7 princípios, 7 chaves, os instrumentos de experimentação para aprender. Através deles, a vida, impulso, é a polaridade da fagulha ou centelha crística, conforme a direção destrói ou constrói. Então vamos ver, vamos continuando aqui. Aí estão as tendências. Quando nascemos, somos uma globalidade de tendências, na linguagem abiótica, com o idioma sânscrito, né? Chamado nidanas e skandhas, ou seja, impulso cego, nidanas, ignorância, e possibilidade de ver, de evoluir, qualidade de refinamento, as skandhas. Eu tenho olhos, mas posso abrir os olhos e não atentar para qualquer detalhe, né? Para mim não enxergar direito. Eu não os dirijo, eu não uso a minha vontade, nem a minha inteligência. Eu olho e não vejo, né? Para melhor comunicação, procuram-se palavras com sentidos mais perfeitos. Vontade, então, expressa uma direção, um elo vital justo, e desejo, uma direção injusta ou incapaz, né? Então, no caso da vontade, expressa a direção, né? Um elo vital que é justo, né? Justo e perfeito, vamos dizer assim. Já os desejos, né, que está ligado ao id, uma direção injusta ou incapaz, que nem sempre dá certo, né? São, vamos dizer assim, atitudes de supetão, né? Toma aquela atitude, coisa e tal, depois vê como é que fica. Quando você diz que alguém tem uma vontade forte ou fraca, é preciso tomar cuidado, pois, às vezes, a vontade forte pode ser confundida com o superego ou opressão, exclusivamente. Sempre que se usa superego, pode-se, inclusive, ser um cumpridor de deveres, né? Mas não um homem evoluído. Ele cumpre lá uma tarefa. Você tem que tomar conta daquela porta e ninguém passa. Então, aí olha o problema. Cumpre, mas não ama o dever, né? Não tem consciência do dever. É um recalcado. A balança está pendendo para um dos lados, acentuadamente. Pode ser apenas o intelectual, moralista, nunca o sábio, né? Isso é o que mais a gente vê, inclusive, na nossa mídia, né? Intelectuais, moralistas, coisa e tal, vai por aí afora, mas às vezes não tem um vestígio de espiritualidade. E aí está o nosso trabalho de hoje, nossa primeira parte. Semana que vem nós vamos completando esse raciocínio, né? E espero que tenham
entendido alguma coisa. Isso é matéria para se ler 2, 3, 10 vezes, né? Para ir assimilando devagarinho. E gostaria de dar a opinião de vocês, né? Então vamos lá. Estou aguardando. E agora que nós vamos ver. Cadê o Moisés? Moisés fala, não, você tem que dar um tempo para a gente pensar e... Não está aí hoje. Então vamos lá. Cadê o Mateus? Mateus também não chegou. Miguel e Vivi também estão atrás do toco. Estou trabalhando. Vamos lá. Só o Matheus Lemos. O Matheus Lemos está aí. Isadora está aí também. Xiii, a Isadora foi xiii. Agora, Aí nós podemos dar uma olhadinha lá naquela matéria sobre as 9 seções da eubiose, né? Os 9 sentimentos, coisa e tal. Tem lá. Tudo que nós passamos aqui, né? Quer dizer, depois de um tempo, depois de 171 palestras, né? Então, muita coisa já tem as suas referências. Então, pode dar uma olhadinha lá atrás, né? Quando nós falamos sobre o fogo, nós falamos, tem a palestra sobre o fogo, né? Tem a palestra sobre os nove princípios da eubiose, tem sobre os mistérios da bandeira brasileira, que aí aqui não citou, né? Mas os mistérios das manifestações divinas, está lá também, né? Que aí aqui falou sobre os avatares também, deu uma pincelada. Então, é justamente como se fosse uma teia de aranha. Cada vez que o bate-papo, ele fica no centro da teia. Então, tem 1000 ramificações para tudo quanto é lado, né? Uma conectada com a outra. Então, é mais ou menos isso que acontece com a gente aqui. A iniciação real consiste em dinamizar o centro de consciência espiritual em estado latente, em grande parte da humanidade. Portanto, todo esforço do discípulo deve ser direcionado no sentido de desenvolver seu corpo causal. Nós falamos lá, o físico, o vital, o emocional, o mental concreto, e aí o causal. Então, a tônica do terceiro milênio é justamente desenvolver o corpo causal. Sem o que, de nada servirá qualquer esforço no sentido da libertação e da imortalidade, né? Aí assina JHS, né? O Henrique José de Souza. A Isadora está falando. Fala alto. Fiz o download dessa palestra e vou ler com mais calma e faço minhas perguntas. Para não demorar não, porque... Aí você pode fazer o download do vídeo e também do PDF, né? Dá uma olhada com calma. Então vamos nós. Então tudo isso aí, no caso do ID ali, né? Nós desenvolvemos o corpo causal através das yogas? Das yogas, da meditação, do trabalho, né? Quando vem aí através da inteligência. A inteligência, está falando ali, vontade, inteligência e emoção. Então a inteligência, né? É que nos dá toda uma movimentação, né? Vamos dizer assim, consciente. Mas quando se faz a coisa assim, de maneira assim, abrupta, você está ligada pelo ID. Mas quando começa a raciocinar, isso está certo, será que vai dar certo? Vou fazer aqui, deixa eu ver direitinho como é que eu vou andar, né? E certas atitudes que estão além das formalidades do dia, isso já é sabedoria, já é um plano da super vontade. Você está saindo da inteligência e está entrando num plano superior à inteligência, que é a superinteligência, que é o caso aí. Então, as yogas ajudam muito a meditação, os estudos e, principalmente, conversar com o seu Deus interior, né? E aproveitar o dia a dia, que nos ensina muita coisa, né? Nesse caso do ID aí, é o caso, né, vamos dizer assim, às vezes a grande massa, inclusive esse pessoal que trabalha com políticos e tal, a maioria tudo é regido pelo ID, é um impulso, né? Quer dizer, mesmo sabendo que vai haver uma roubalheira muito grande, mas mesmo assim eles querem aqueles mesmos políticos ali, entendendo? Ao invés de tentar mudar a coisa e tal, verificar o que pode fazer, quer dizer, ele pensa no umbigo dele, mas não na coletividade. Ele não tem um patriotismo, ele não vê o conjunto, né? Coisa e tal. Então, muitos assim são regidos até por seres do mal e tudo mais. Isso aí
Aí, não só essas pessoas, de um modo geral, como até muitos ligados à mídia, coisa e tal, que influencia uma gama de pessoas muito grande de uma vez só. A iniciação do professor José de Souza foi ainda superior à dita maêutica, mas é budista das iniciações antigas, porque não iniciou apenas filósofos, eruditos, teólogos, cientistas, pedagogos, mas também criaturas humildes. Então esse é o princípio, né, vou dizer assim, da vontade, da inteligência e da emoção. Então ensinou sim a homens de todas as classes, de todos os níveis de cultura, de sentimento e de evolução. Então assim que está, aí nesse caso aí, se colocaria como se fosse um segundo trono. É o vir a ser, é o que está na frente, né? Não para repetir o que as religiões, as filosofias falam por aí, coisa e tal, né? No caso do ID aí, a gente vai observar também, você pode ver os programas de televisão, é sempre voltado a sexo, a roubo e a tiroteio, né? Então, o tempo todo, todos os filmes que a gente vê, ou tem sexo, ou tem roubo, ou tem tiroteio, quando não tem os três juntos. E isso aí já vem há décadas. Então, no nosso tempo de criança, os nossos pais, nossos avós, às vezes até limitavam a nossa audiência lá em casa, vamos dizer assim, e de outros meus amigos também, coleguinhas também, porque eles diziam que aquilo estava ensinando as futuras gerações a fazer tudo aquilo ali, né? Ensinando como é que tramava uma coisa, né? Fazia uma coisa errada e vai por aí afora. Então era muito comum isso aí, a gente via nas nossas casas, nas casas dos outros também. Né? Então hoje está o resultado, está no subconsciente do jovem, coisa e tal, né? E assim vai. A liberdade interior, eubiose, a ciência da vida, é um plano universal de evolução que segue 3 caminhos. Desenvolve a emoção pela educação, a inteligência pela instrução e a vontade pelo trabalho, em busca do seu Deus interior. Aí, ó, a outra vertente da Isadora lá, ó, né? Então, desenvolve a emoção pela educação, a inteligência pela instrução e a vontade pelo trabalho em busca do seu Deus interior, né? Não tem yoga melhor, vamos dizer assim, entre aspas, né? Para as pessoas que estão começando, do que o trabalho. Então, a primeira etapa da yoga, antes de ser um iniciado, é justamente o trabalho, é pelo trabalho, né? Só trabalha, coisa e tal, e quando ela está trabalhando, não está pensando besteira. Mantém vários departamentos nas principais cidades, curso por correspondência. Então está aí, né, o e-mail, tudo direitinho, né? E ainda o ensino à distância, que é o EAD. Então é só ligar nesse número aqui e se informar, né? Então está aí o nosso trabalho, né? Vamos nós, estamos conectados, né? Uma boa noite para todos. Então, prestigie o Portal de Aquários, www.portaldeaquarios.com.br, e um grande abraço a todos, saúde, boa sorte e até sempre, né? Grande abraço, tchau, tchau, boa noite.